Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nação brasileira nas suas mãos. Nós sabemos que muitas pessoas têm orado, rezado e feito preces ao Senhor, pedindo que o Senhor nos livre desses comunistas, que o Senhor nos livre, ó Deus, dessas influências que não fazem sentido o propósito do Brasil. Nós oramos por uma nação de 500 anos que não foi liberta ainda. A gente experimentou a independência, mas continua dependente de pessoas que não amam esse povo. E nós te pedimos não só uma independência completa, mas uma libertação completa. Que o Senhor levante homens e mulheres de coragem, pessoas que não tenham vergonha de assumir o relacionamento que tem com Deus, de assumir suas posições, de assumir a sua fé. Pessoas que são preparadas para entrar numa fornalha e não pegar fogo, para entrar em covas de leão e não virar alimento de leão. Pessoas que conseguem entrar e sair com a cabeça erguida porque elas têm a fúria de Davi. Pessoas que não se emocionam com falatórios, pessoas que não se curvam a absolutamente ninguém a não ser por Deus vivo. Senhor, que nós possamos ser usados pelo Senhor nesses dias. Que o Senhor renove as nossas forças. Senhor, aqueles que têm se levantado fazendo trabalhos contra as nossas vidas, perdoa eles, porque se for voltar o trabalho para cada um deles, cada um vai perder a própria vida. Eles têm se levantado contra a nossa família. Senhor, perdoa essas pessoas. Senhor, aqueles que estão se levantando porque têm interesse em dinheiro público, que o Senhor frustre eles. Aqueles que estão por causa de cargo, que o Senhor frustre eles. Senhor, se a intenção do meu coração foi errada em relação a isso, por favor, ou mude o meu coração, ou então me tire dessa disputa. Mas eu vou seguir firme, inabalável, na rocha que é o Senhor. Eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho do Senhor, e eu vou seguir aquilo que o Senhor colocou dentro do meu coração. Que o Senhor me dê clareza das pessoas que estão em volta, que o Senhor tire pessoas que não fazem parte desse propósito. Que o Senhor me dê sabedoria, que nós possamos avançar para um novo nível. Senhor, que nessas eleições municipais, tire os canalhas, ó Deus. Porque em Provérbios 29 fala que quando um injusto governa, o povo geme. Mas quando um sábio governa, esse povo se alegra. Nós queremos uma alegria. Começa a visualizar a alegria de um povo. Não esses canalhas. Senhor, remove eles, frustra os planos deles, que eles sejam pegos com a boca na botija, que eles possam ser expostos. Senhor, traz luz e que todos sejam expostos, que nós também sejamos expostos, mas que a verdadeira luz possa ser mostrada. Senhor, nós acreditamos numa transformação nesse país e humildemente nós te pedimos, coloca no coração das pessoas, que as pessoas que estão acreditando nessa transformação possam compartilhar isso com os demais. Senhor, nós cremos que várias arapucas foram desarmadas e o Senhor é um Deus de guerra. E nós pedimos para o Senhor ir na frente. Assim como o Senhor fez com Josafá. Ele temeu o Senhor e buscou o Senhor. E mandou um batalhão, não de guerra, mas de adoração na frente. E o Senhor disse para ele, não temer e não duvidar. E Josafá entra numa batalha e ela já estava vencida. 2 povos se levantaram contra Josafá. Eles tiveram uma confusão no meio do deserto, eles se atacaram. Que a partir de agora, Deus, a gente gaste menos energia para fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Senhor, eu te agradeço por poder servir nessa eleição, nessa política. E eu peço para o Senhor renovar as minhas forças, as forças dos que estão no combate. Senhor, que as pessoas sejam generosas para contribuir com munição, com energia, e nós iremos com aquilo que o Senhor nos deu. Senhor, essa intrepidez que o Senhor colocou no meu coração, eu te agradeço, porque eu sei que isso não é natural, não é humano. Eu sinto que é algo que é maior do que eu. Eu te agradeço porque nós somos entregues à morte todo dia, para se manifestar em nós a vida de Jesus. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu nasci para esse tempo. Eu fui preparado para isso. Eu saí da miséria e descobri a riqueza. Foi para isso, foi para libertar esse povo.
Eu sei dos meus propósitos claramente, eu te agradeço porque o Senhor é muito bom comigo. Senhor, aqueles que estão tramando, grupos que estão tramando agora contra a minha vida, Deus, que o Senhor frustre, que o Senhor segue esses planos. Senhor, que as pessoas entendam nesses ataques que existe alguma coisa de errado. Que esses comunistas se juntando contra mim, seja que eles fiquem nus diante dos olhos do povo. Que o povo se revolte, que a gente não espere mais 30 anos para se levantar de verdade. Mas que o Senhor pese meu coração e o coração deles, o intento do meu coração e o coração deles. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor guarde essa nação. Nós sabemos que essas mais de 5.500 cidades desse país dependem daquilo que vai acontecer em São Paulo. E essa cidade que foi fundada no dia 25 de janeiro de 1554, essa cidade não tem o nome à toa de Apóstolo Paulo. Apóstolo São Paulo. Apóstolo significa enviado, São é escolhido, santo, escolhido, e Paulo significa pequeno. O Senhor vai levantar os pequenos, o Senhor vai levantar as crianças, o Senhor vai levantar os mais pobres, e vai ser um tempo como na era do José do Egito. Essas pessoas vão prosperar. Senhor, nós te pedimos que as pessoas que deixam para decidir no final, elas decidam agora, que elas antecipem isso. Só o Senhor pode fazer. O Senhor pode fechar corações como fechou o coração do faraó, e o Senhor pode abrir corações a todo momento que o Senhor desejar. E nós te pedimos, abra o coração das pessoas. Que as pessoas não caiam em mentiras, que as pessoas não se curvem para propagandas, que as pessoas enxerguem verdade ou enxerguem mentira em alguns e não param de fazer isso. Que o Senhor possa ter piedade de nós. Na sua palavra fala que se a gente clamar como um povo, o Senhor sararia a nossa terra. Nós estamos invocando o Senhor. Senhor, faz diferença entre nós e eles, ó Deus. Se a gente estiver errado, que o Senhor nos repreenda, que o Senhor nos pare. Mas se a gente estiver cumprindo o que o Senhor está falando, que todos aqueles que se levantarem contra a sua palavra, que eles possam cair pelo caminho. Nós pedimos que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Nós cremos na sua palavra, nós cremos no propósito do Brasil. O Senhor nos deu a terra mais poderosa do mundo. Aqui era o Éden há 500 anos atrás. Aqui era um lugar onde o Senhor reservou riquezas e delícias para esse povo. Esse povo foi deixado para trás, o último povo, e essa terra é a terra do avivamento. Senhor, que empresários, que trabalhadores, que funcionários públicos, que pessoas que estão no judiciário, pessoas que já estão no governo, que têm esse símbolo do reino, que são da liberdade, as pessoas que querem um bem nessa nação, que elas se conectem agora, que elas se levantem, que elas estejam de fato focadas naquilo que o Senhor nos chamou. Eu te peço, ó Deus, que as estratégias venham do alto, que nós possamos fazer com que o povo brasileiro assista o que nós vamos fazer na cidade de São Paulo. Eu quero te pedir que você que está orando junto ou só concordando com essa oração, comece a visualizar com a sua mente. Visualiza com a sua mente o nosso povo deixando essa miserabilidade. Essas 80 mil pessoas na rua em São Paulo, deixando as ruas e tendo trabalho para elas. Imagina, 80 mil pessoas que vão parar a vida no próximo ano e vão ser anjos, pessoas que vão tratar de gente. Do jeito que está não funciona, mas o Senhor tem dado estratégias para promover essas pessoas nessa situação de miserabilidade. Imagina 80 mil anjos, que são pessoas que vão parar suas vidas para amar essas pessoas a ponto de ajudá-las a sair da rua. O Senhor vai dar estratégias para nós. Nós não seremos um povo miserável a ponto de esfregar nossos sapatos na cabeça das pessoas que estão jogadas nas ruas. O Senhor coloque compaixão num grupo de 80 mil pessoas para essas pessoas ajudarem na recuperação dessas outras 80 mil pessoas. Senhor, nos ensine, nos dê sabedoria. O Senhor deu sabedoria para Salomão, o Senhor deu sabedoria para todos aqueles que te pediram. E nós estamos te pedindo sabedoria para governar um povo.
sabedoria para mudar a direção desse país, sabedoria, ó Deus, para esse comunismo ser exposto, e a tal forma que essas pessoas vão pegar um nojo nessa nação, tanto os de esquerda como os de direita, os de centro. As pessoas vão ver que isso só tem empobrecido a nossa nação, idiotizado o nosso povo, que levantem homens e mulheres de coragem, falar aquilo que é natural do Senhor. Pai, que o Senhor possa levantar pessoas que estão desanimadas agora, candidatos que estão desanimados, achando que não vão vencer a eleição. Que o Senhor dê uma reviravolta nessas cidades, esses candidatos a prefeito, esses candidatos a vereadores. Senhor, aí cale aqueles que têm se levantado contra aquilo que o Senhor chamou. Ou o Senhor cala eles, ou o Senhor nos cala. Nós queremos é que o Senhor prevaleça entre nós. Nós te pedimos, ó Deus, que toda fúria, toda raiva, todo ódio, todo rancor em relação àquilo que nós estamos fazendo, só o Senhor pode convencer essas pessoas. Não há argumentos quando um coração está obstinado em cumprir um compromisso humano que uma pessoa tem com outra. Mas o Senhor pode calar os corações. O Senhor pode transformar essas pessoas. Eu quero que você visualize agora, você que está nessa oração, concordando, visualize que ninguém vai morar em nenhuma casa de lata, construir casas dignas. Vai ser o maior movimento disso. O Senhor vai usar pessoas, empresários, vai usar funcionários públicos, vai usar um voluntariado que nunca existiu na história desse país. Vai ser um povo pelo povo, pessoas realmente que amam pessoas. Nós vamos parar de matar nossos filhos, nós vamos parar de encarcerar essas pessoas, nós vamos dar uma vida digna para elas, nós vamos investir, ao invés de cobrar aquilo que a gente não investiu. O Senhor vai colocar verdade no coração das pessoas. O Senhor vai fazer com que as pessoas tenham amor umas pelas outras. Senhor, nós clamamos que levante um exército novo, que se levante pessoas que verdadeiramente amam gente. Senhor, tira do meu caminho esses bandidos. O Senhor sabe do meu compromisso que eu tenho com o Senhor. Que o Senhor tire eles. Todos aqueles que estiverem no caminho para atrapalhar, que o Senhor remova, Deus, que a gente não tenha trabalho nem para perceber que eles estão contra nós. Senhor, que um governo novo, um governo justo, um governo que devolve para o seu povo, se levante na cidade de São Paulo. Senhor, aqueles canalhas que têm destruído as riquezas do povo, que eles não possam vencer essa eleição na Câmara dos Vereadores, que essas pessoas possam ser abatidas emocionalmente, que as pessoas desconfiem do coração delas. Senhor, o Senhor podia tirar de todos nós e deixar com que todos sejam enxergados aos olhos do povo. Que o Senhor dê essa sabedoria ao povo e que as pessoas vejam os corações, elas estão dispostas. Senhor, nós cremos que as crianças não serão jogadas, elas não serão açoitadas, elas não virarão na escola militantes de ninguém. Elas serão seres, elas terão uma identidade viva. Elas não só estarão ocupadas, mas elas serão pensadoras. Senhor, liberta esse povo, liberta a mente desse povo brasileiro, Deus. Senhor, eu bem sei o que eu passei numa escola pública. A gente é preparado para não ir a lugar nenhum, mas o Senhor vai libertar esse povo. Eu vejo uma multidão de escritores se levantando no Brasil. Eu vejo um maior boom de abertura de empresas que vai abrir emprego para todo mundo. Eu vejo a criminalidade caindo por terra. Essa é a última geração do crime. Senhor, nos dê uma nação verdadeiramente que se curva só para o Senhor. Senhor, tira de nós essa energia de um povo, ó Deus, que é miserável. Isso é mentira, nós não somos miseráveis. Que o Senhor possa fazer com que os valentes do Senhor se levantem. Senhor, os mais pobres que precisam de ajuda. Não só pelo governo, mas que os empresários, as pessoas que estão em paz na sua situação financeira possam ajudar. Senhor, nós não estamos pedindo para o Senhor diminuir as críticas, que as pessoas se levantem contra nós, mas que o Senhor pese o nosso coração e o deles. Nós te pedimos que essa guerra, nesses próximos 25 dias, possa ser uma guerra onde a gente vai viver um único dia de cada vez. Que o povo possa perceber o que está acontecendo. Nós te pedimos só liberar
a sabedoria nesse ambiente, nessa cidade de São Paulo. Senhor, nós vemos pessoas que estavam desanimando e querendo fechar suas empresas e querendo ir embora desse país e da nossa cidade. Que essas pessoas reconsiderem isso. Senhor, que pessoas e empresários do mundo inteiro possam enxergar a sua graça na cidade de São Paulo. E essas pessoas possam vir trazer seus negócios para que a gente tenha emprego para todo mundo. Pedimos, muda a sorte dessa cidade. Muda a sorte dessa cidade. Que nós possamos ser vistos pelas pessoas. Começa a visualizar comigo agora as pessoas nas periferias tendo emprego lá. Elas precisam disso. Começa a visualizar. Visualiza isso. Milhões de empregos sendo gerados nessas periferias e as pessoas tendo qualidade de vida. As pessoas tendo tempo de qualidade com os seus filhos. Começa a visualizar isso. Visualiza hoje tendo o pior ar do mundo. Visualiza essa cidade mudando ecologicamente para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. O Senhor nos livra de tantos canalhas que só querem destruir as riquezas de um povo. Começa a visualizar a fluidez nessa cidade, as pessoas respeitando umas às outras, respeitando a diferença, o pensamento a cada um. Que essa cidade seja reconhecida no Brasil inteiro pela cidade do respeito. Que as pessoas possam viver em paz nessa cidade. Que de fato as oportunidades cheguem para aqueles que não conseguem construir suas oportunidades. Começa a enxergar uma sociedade justa, livre e democrática de verdade. Não no papel ou na imprensa. Mas que a democracia seja todos tendo oportunidade. Que todos se sintam amados pelo seu próprio povo. Senhor, nós te pedimos para o Senhor entrar nessa guerra. Nós oramos por todos aqueles que têm se levantado. Pessoas que não estão compreendendo, estão obstinadas com assuntos que não fazem sentido para a nossa nação. Estão obstinadas em fazer a vontade própria. Nós estamos aqui para resgatar, recuperar, treinar e libertar emocionalmente um povo. Senhor, que o seu povo abra os olhos agora e ninguém possa cair em nenhuma falácia de nenhum político que veio para mentir e para continuar sustentando uma farsa. Porque o nosso povo, 4 milhões de pessoas no mínimo, acreditaram em mentiras e essas mentiras elas não estão surtindo mais efeito. Senhor, eu quero que todos vocês que estão concordando com essa oração vejam a reurbanização das favelas. Favela que é ausência de Estado. Começa a ver agora o povo trabalhando pelo povo, o empresariado ajudando, o governo manifestando através da legislação e ajudando a fazer uma transformação nessa cidade de São Paulo. Isso não é inovação no mundo, isso já aconteceu em vários países. Tem como fazer, tem que ter disposição para fazer. Começa a ver as famílias que ficaram 30, 40, 50 anos num lugar, recebendo agora seus documentos, a liberação das suas casas, essas pessoas tendo um emprego perto de casa, essas pessoas tendo saneamento básico. Milhões de pessoas da nossa cidade não têm saneamento básico. Começa a ver agora a faixa de idade dessas pessoas aumentando, porque as doenças não vão chegar nas suas casas. Essas pessoas tendo água limpa, essas pessoas tendo esgoto. Nós queremos essa sociedade justa e nós faremos um governo. Deus nos dê a sabedoria que o Senhor deu para Daniel, para José do Egito, para Salomão, para a gente fazer algo nessa cidade em que ninguém conseguiu fazer em 50 anos. Nos deu o prazer de experimentar uma aceleração de 50 anos em 4. Que nós possamos verdadeiramente ter humildade em reconhecer aquilo que precisa ser reconhecido e que a gente tenha a coragem de lutar com aquilo que parece impossível de ser feito. Que o Senhor possa frustrar os planos daqueles que só estão em negociatas e vão continuar roubando o povo. Que o Senhor levante pessoas justas. Quero te pedir, Deus, mande as pessoas nessa campanha. Que o Senhor levante pessoas que são justas, pessoas que amam o povo. E que o Senhor não deixe, ó Deus, nenhum malandro andar entre nós. Pessoas que querem só os seus benefícios. Esse é um trabalho de filantropia. A partir dessa eleição, nós vamos provar para o brasileiro que política é filantropia, não é profissão. Política não é
Nada de tomar lá da cá. Política é filantropia. Só quem conseguiu se resolver na vida vai poder servir na política. Os olhos. Que política possa virar filantropia. E nós possamos aumentar a cada eleição esse quadro de pessoas que querem servir, porque já resolveram as suas vidas e não precisam de tocar em nada do povo. Pelo contrário, vão potencializar os recursos para devolver benefícios para o nosso povo. Senhor, nós oramos pelas pessoas que estão nas filas dos hospitais. Nos dê a sabedoria para resolver isso. As pessoas que estão precisando de um mísero exame e o Estado rico não consegue atender essas pessoas. As milhares de pessoas que estão agora precisando de uma cirurgia. E a gente está discutindo o que cada um acha. E tem gente agora necrosando porque não consegue fazer essa cirurgia. Que o Senhor tenha compaixão desse povo. Senhor, que todos aqueles que se levantaram contra esse povo, que eles possam cair e serem abatidos nessa corrida eleitoral. Que o Senhor se levante através de pessoas indignadas em perceber que pessoas estão perdendo as suas vidas porque gente não se levantou para resolver. Senhor, pese em nosso coração e dessas pessoas. Faça a sua vontade. Tira de nós, ó Deus, um baderneiro. Tira de nós a possibilidade desse país ir por água abaixo. Tira de nós, ó Deus. Não queremos mais esses mesmos políticos. Nós não temos políticos de estimação. Senhor, que eu também não vire político de estimação de ninguém. O que eu quero é que 1.000, 10.000 pessoas com esse coração entrem, 20.000, 50.000 pessoas entrem na política para fazer diferença. A política é uma filantropia agora. Que pessoas que estão entendendo o recado, mesmo que não possam ser candidatos mais nessa eleição, que essas pessoas se levantem. Os cristãos sempre se curvaram para a política, sempre viraram as costas para a política. E os cristãos se posicionaram na política. Nós somos uma nação onde os nossos valores nunca serão deixados de lado. Nós não vamos nos curvar para a ideologia de gênero. Nós acreditamos na ideologia de Gênesis, da natureza. Antes da religião, a natureza já gritava sobre quem nós somos, o que nós viemos fazer aqui na Terra. Senhor, nós não admitiremos que se legalize em nossa nação a matança de bebês que são indefesos. Isso não existe. Nós não vamos manchar nossa bandeira verde e amarela com sangue de crianças. Nós não somos um povo perverso a ponto de liberar de forma assustadora a morte dessas crianças. Nós não admitimos isso. Senhor, nós não queremos que os nossos filhos sejam treinados para serem militantes de comunistas. Nós queremos que os nossos filhos sejam treinados para serem inteligentes, para criarem máquinas, para desenvolverem tecnologia. Nós mudaremos a sorte desse país. Nós cremos nisso. Eu vejo as crianças na escola pública escrevendo livros. Eu vejo essas crianças sendo inventoras. Eu vejo essas crianças dominando tecnologia. Eu vejo essas crianças amando o aprendizado. Eu vejo várias delas ganhando medalhas mundo afora no esporte. Eu vejo várias dessas crianças que vêm da escola pública abrindo empresas de 100, 1.000, 10.000 colaboradores. Eles vieram da escola pública. Nós teremos o melhor ensino no mundo. Nós provocaremos uma revolução na educação nessa cidade. Senhor, eu te peço que aqueles que são influentes e têm usado o seu povo, a religião, para parar aquilo que o Senhor fez, esse sim, eu peço que o Senhor pese a mão sobre eles. Que o Senhor freie eles, porque eles fazem parte do mesmo reino e estão querendo dividir esse reino. Que se o Senhor entrar nesses corações, esses corações vão parar. E se não parar, que eles sejam abalados pela sua poderosa mão. Eu te peço a mesma coisa na minha vida. Se eu estiver fazendo uma coisa que o Senhor não me chamou, pese a mão sobre mim. Se o Senhor não me chamou para isso, que o Senhor pese a mão sobre mim. Mas se o Senhor me chamou, e esses corações obstinados, que amam dinheiro público, que amam regalias, que amam o poder, que o Senhor use a mesma e poderosa mão para pará-los. Que o Senhor faça isso comigo também. Se meu coração estiver errado no que eu estou fazendo, eu quero ser abatido. Não me faça, ó Deus, sair desse lugar, nem mover nem 1 milímetro, se não for da sua vontade. Eu não tenho medo, o Senhor sabe disso, que eu não tenho medo de absolutamente ninguém, e minha cervical só curva para o Senhor. Não há ministro em Supremo Tribunal Federal, não há governador, não há presidente, não há um ser vivo que me faz curvar a minha cabeça. Eu curvo a minha cabeça para o Senhor.
E o Senhor me chamou para servir esse povo. Então eu dou meu coração para esse povo. Não há ninguém, absolutamente ninguém, que vai me impedir de fazer o que eu estou fazendo, a não ser o Senhor. Então eu te peço, a mesma coisa que eu estou pedindo para aqueles que estão tentando me parar, que o Senhor use a mesma poderosa mão sobre mim. Se for para ser abatido, eu quero ser abatido pelo Senhor. Eu prefiro ser corrigido pelo Senhor a todo instante do que fingir que eu estou fazendo alguma coisa aqui. Que o Senhor nos use. Senhor, nós te pedimos que o Senhor escancare as janelas do céu sobre o país. Esse principado de corrupção infinita que tem nesse país, nós vamos virar esse jogo nesse país. Senhor, que os mais fracos não caiam em mentiras, que eles entendam a verdade, que eles entendam a valentia do meu coração de fazer aquilo que o Senhor está chamando. Senhor, faz de nós um povo diferente. A gente não é miserável desse jeito. A gente não é um povo que deixa as coisas para a última hora desse jeito. A gente não é um povo perverso desse jeito. Muda a nossa sorte. Muda a nossa história. Que pessoas que já estão resolvidas na vida, que são covardes, que elas possam se posicionar. Que elas possam se levantar de forma como governantes, mesmo não tendo cargos públicos. Senhor, que as pessoas injustas que têm tentado parar aquilo que nós estamos fazendo, que o Senhor possa cuidar delas. Nós te pedimos que todo ciúme de pessoas na direita caia por terra, que no final das contas o nosso povo não quer saber se a gente é de esquerda ou de direita, eles querem só um emprego. Eles não querem saber dessa briga. O Senhor nos tire dessa briga. Que o Senhor possa fazer com que os justos se levantem. Eu não tenho vergonha daquilo que o Senhor me chamou. Eu nunca tive. Eu tenho coragem de jogar tudo para cima, quebrar tudo que eu construí, só para arrancar um sorriso do Senhor. Nada me satisfaz a não ser a minha amizade com o Senhor. Que o Senhor mude a nossa história. Que o Senhor mude de fato essa cidade. Eu creio que é uma virada mental nesse povo. Nunca nenhum político a Deus promoveu a mudança de mentalidade de um povo. E nós te pedimos essa metanoia. Nós pedimos que essa mentalidade seja transformada. Sempre os ciumentos atrapalham. Pessoas como Enéas se levantavam e eram tidos como loucos. Pessoas empreendedoras como o Silvio Santos se levantou para ajudar essa nação. Esses lobos não deixaram. Mas nós vamos insistir até o fim. As pessoas todas, as pessoas que se levantam na política, elas são abatidas antes mesmo de começarem. Que o Senhor reanime essas pessoas, que elas possam se levantar poderosamente em favor do povo. Nós oramos abençoando a cidade de São Paulo, as mais de 5.500 cidades que estão tendo eleição, que o Senhor possa levantar pessoas justas,